Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, primeiro vídeo de 2021, se não me falha a memória, eu vou falar com vocês como investir em fundos imobiliários em 2021, ok? Então, dando continuidade à nossa série em que eu estou falando sobre fundos imobiliários do zero, ok? Eu começo do absoluto zero para quem ainda não investiu em fundos imobiliários e agora a gente já está chegando no quarto vídeo, ok? Antes da gente ir para o vídeo, recado importante de sempre. Se esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante para mais alguém, lembre-se de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais, compartilhar com quem tem interesse, de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos da página Investir do Bem, nós estamos presentes no YouTube, no Instagram e nas plataformas de podcast. E para você nos encontrar, Investir do Bem, hashtag IBSA3, ok? Com a nossa hashtag IBSA3, você consegue encontrar a gente em todas as redes sociais, ok? E lembra de comentar sobre esse conteúdo e de deixar um like aqui para ajudar a gente. Isso é muito importante para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube e nas outras redes sociais. E lembre-se que lá no Instagram eu posto conteúdo todos os dias, conteúdos bastante relevantes sobre investimentos, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo aqui. Então aqui, antes da gente ir propriamente para o vídeo, lembrar vocês que eu criei uma playlist lá no meu canal, né, no YouTube, se você está vendo esse vídeo do YouTube. Eu criei uma playlist e nessa playlist eu já tenho 4 vídeos, então eu começo do absoluto zero, no primeiro vídeo explicando o que são os fundos de investimento imobiliário, ok? Depois nós temos como montar uma carteira de fundos imobiliários, ou seja, qual o racional por trás de uma carteira que você deve montar. Depois eu tenho o terceiro vídeo, eu explico onde eu busco as informações, sites que são bons e confiáveis para você encontrar informações seguras e confiáveis sobre fundos imobiliários. E o quarto vídeo propriamente a gente coloca a mão na massa e aí nesse vídeo eu explico como a gente faz para escolher o nosso primeiro fundo imobiliário. E nesse quarto vídeo ele é bastante importante, todos são importantes, mas esse quarto vídeo eu começo explicando como escolher o seu primeiro fundo imobiliário e eu escolhi justamente um fundo de fundos, né? Então, se você não sabe o que é um fundo de fundos, eu sugiro que você comece do zero, caso você não conheça muito sobre fundos imobiliários. E o quarto vídeo você vai entender o que são fundos de fundos. Então aqui eu vou explicar para vocês qual é o meu racional para 2021, tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar então sobre estratégia em fundos imobiliários em 2021. Isso é muito importante. Então, já explicamos aqui, né, nós somos a página Investir do Bem, e se você quiser nos encontrar, nossa hashtag nas redes sociais é IBSA3, ok? Então, falar um pouquinho sobre estratégias para 2021. E aí a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que eu preciso montar uma estratégia em fundos imobiliários? Porque primeiro uma estratégia, quando eu tenho uma boa estratégia, eu geralmente quando eu tenho uma boa estratégia, o que acontece? As pessoas que possuem boas estratégias, elas sabem exatamente o que fazer, independente de qualquer cenário que aconteça. Porque se nós levarmos em conta, por exemplo, 2020 foi um ano muito difícil para nós investidores, foi um ano de muito aprendizado. E quem não tinha uma estratégia em 2021, no desespero vendeu tudo que tinha. Ou seja, se você entrou, eu já expliquei e volto a repetir, né? Fundos de investimento imobiliário, eles não são renda fixa, eles são renda variável e eles variam. O preço das cotas dos fundos de investimento imobiliário, eles variam a todo momento. Então, quando você tem, quem não tinha uma boa estratégia em 2020, quando começou, todos os eventos que aconteceram em 2020, quem não tinha uma boa estratégia acabou se dando mal. Então acabou vendendo porque simplesmente estava num pânico, criou um pânico. Então ter uma estratégia é basicamente você desenhar o caminho que você quer seguir e você sabe que qualquer coisa que aconteça nesse caminho você pode de repente ir para algum lugar. Então é bom ter uma estratégia porque ela é o seu porto seguro, é aquilo que deixa você dormir com tranquilidade todos os dias. Então, antes de investir em fundos imobiliários, você tem que se lembrar disso, isso é muito importante. Ter uma estratégia é muito importante. E aí, nos vídeos anteriores, eu explico para vocês justamente como é que a gente monta uma estratégia, ok? Então, lembre-se, uma estratégia, ela é, de certa forma, o sustento que tem, ou seja, aquilo que sustenta, está sustentando você, ok? Então, não independe de qual cenário aconteça, quem tem uma boa estratégia nunca se desespera, ok? Isso é muito importante. E aí você vai ter que, dentro da sua estratégia, você tem que entender qual é o tipo de setor que você quer se expor,
ok? E sabendo quais são os setores que você vai se expor, você tem que saber por que é que você quer aquele setor dentro da sua carteira. Nos vídeos anteriores eu já expliquei o que são setores em fundos imobiliários, então eu não vou me aprofundar muito sobre isso, ok? Então aqui você deve estar se perguntando, bem, mas eu posso simplesmente comprar um fundo de investimento imobiliário a qualquer momento, ok? E aí eu vou utilizar o caso dos shopping centers em 2020. Então, todos nós sabemos o que aconteceu em 2020, foi um ano muito difícil para todo mundo, e suponhamos que você não tivesse uma boa estratégia, né? Você tenha começado a investir em 2020, em meados de março ou de abril, e vamos supor que no meio do que aconteceu em 2020, você não tenha tido uma boa estratégia. Você tenha comprado fundos, você de repente tenha comprado diversos fundos, de repente mais de um fundo de shopping centers, né? Na sua carteira em meados de abril e de maio, em meados de março e de abril de 2020. O que aconteceria? Se você não tivesse uma boa estratégia, você muito provavelmente ficaria desesperado e venderia as suas cotas dos fundos imobiliários que você teria. Por quê? Porque em 2020 os shopping centers eles não se deram bem. Não se deram bem justamente pelas restrições que foram criadas no Brasil e no mundo. Então, é importante que você compre um fundo imobiliário sabendo exatamente por que é que você está comprando ele. Então não é só pelo preço que a gente compra um fundo imobiliário, não é só pela estratégia do time de gestão. A gente compra o fundo imobiliário pensando no todo, porque o fundo imobiliário ele responde a demandas da sociedade. O fundo imobiliário ele pode ser de logística e ele vai responder uma demanda da sociedade, ele pode ser de shopping center. Então a gente não pode comprar qualquer fundo imobiliário a qualquer momento, ok? Então aqui vamos falar sobre a tática, né? Qual que seria montar o nosso time tático aqui. Então tem alguns setores aqui que eu trouxe, são os setores que eu acredito para 2021, ok? Então vamos começar de repente pelo o time mais fácil, né, da gente escalar aqui. O primeiro time que a gente escalaria, e eu escalaria para 2021, logística, beleza? Então aqui logística, vamos pensar primeiro o que é logística, né? Eu já expliquei o setor de logística em vídeos anteriores, mas eu vou voltar a falar novamente. Logística basicamente as empresas elas precisam de galpões para elas armazenarem os seus produtos, para elas entregarem para os seus clientes, certo? Então, é, imagine aqui você pode imaginar uma indústria, de repente, que ela precisa de um lugar para guardar os seus produtos, você pode imaginar, de repente, uma empresa listada na Bolsa de Valores, como a Magazine Luiza, que ela precisa de um depósito para ela guardar os seus produtos, ok? Então, dentro da categoria de logística, primeiro, por que é que eu estou colocando logística e estou acreditando em logística para 2021? Porque basicamente logística em quase todos os cenários ele é necessário. Em um cenário muito difícil para a economia, a logística continua sendo necessária. Em um cenário muito bom, a logística também continua sendo necessária. E é um setor que tem crescido bastante porque as empresas, elas simplesmente, se antigamente as empresas elas tinham todo aquele trabalho de elas compravam o próprio galpão logístico para elas colocarem os seus produtos, agora elas já estão delegando essa tarefa para fundos imobiliários ou para pessoas que são especializadas em fundos imobiliários da área de logística. Ou seja, a empresa não precisa colocar no seu inventário que ela tem, de repente, um galpão em São Paulo de 300 mil metros quadrados. Ok? O que ela pode fazer? Ela simplesmente pode, para ela se tornar mais leve o seu balanço, ela pode, de repente, alugar um galpão logístico. E aí entram os galpões de logística, ou seja, eles fazem esse trabalho duro, esse trabalho difícil que as empresas não precisam fazer. Porque, em tese, a Magazine Luiza, o core business dela, a atividade principal dela não é logística. A atividade principal dela é vender produtos, ok? Então, na área de logística, nós temos 3 fundos imobiliários que eu citei aqui. Eu tenho, dos 3 que eu cito aqui, eu tenho o HGLG11, tenho o XPLG11 que eu acompanho, mas eu não tenho o VILG11, por exemplo. Aqui eu trouxe o VILG11 que é da Vinci, ok? Então o HGLG e o XPLG são 2 ótimos fundos e eles têm feito recentemente boas aquisições, comprando galpões e até construindo galpões. Então eu acredito muito nesses 2 primeiros fundos. Eu não tenho propriedade para falar do VILG11 porque eu não acompanho. De todos os fundos aqui que eu estou citando para vocês, são fundos que eu digo que eu tenho na minha carteira, são fundos que eu acompanho todos os meses. Então eu leio todos os relatórios, todos os relatórios gerenciais dos fundos que eu invisto, todos os meses, ok? Então, basicamente, está explicado aí por que é que eu investiria em logística em 2021, ok? A área de logística se beneficia em cenários bons e ruins da economia, ok?
E aí eu imagino também aqui que 2021, em um cenário que nós já tenhamos, né, desenvolvido é, um medicamento que resolva o problema que foi criado em 2020, isso será muito bom para a gente. Né? A economia ela vai voltar novamente a ter a sua pujança e a sua força. Aqui eu não vou falar de economia porque não é o objetivo principal desse vídeo. E a segunda área, ou o segundo setor, né, que eu escolheria, quase não sei, de fundos imobiliários é o setor de escritórios, né, de lajes corporativas. E aí o que são os setores de lajes corporativas? Aqui é bastante fácil da gente explicar, né? Toda grande empresa ela precisa de repente de um escritório para ela de repente vender os seus produtos ou para ela receber os seus clientes. Então basicamente imaginemos a Coca-Cola, imaginemos grandes empresas aqui no Brasil. Elas precisam de um escritório para elas trabalharem com a representação do produto delas. Então os escritórios, embora nós tenhamos tido né, com o ano de 2020 uma grande discussão se o home office ia se tornar uma prática, a gente já percebe agora em 2021 que não é bem assim que a história funcionaria. Né? Os fundos imobiliários do setor de lajes corporativas eles estão voltando, né? Eles já estavam em voga e aí as pessoas entraram nessa paranoia de home office, mas isso não se consolidou, porque simplesmente as empresas, algumas empresas elas se dão muito bem com o regime de home office e outras não. Então o setor de escritório ele continua sendo bastante visado. E o setor de escritório, ele é bastante visado e também nós temos aquela ideia, né? Fundos de investimento imobiliário do setor de escritório, eles trazem uma certa previsibilidade se os contratos são contratos de longuíssimo prazo, né? Ou seja, uma empresa, se ela faz um contrato atípico, e eu já expliquei para vocês o que é um contrato atípico em vídeos anteriores, se ela faz um contrato atípico, de repente, com a Coca-Cola, com uma outra empresa grande, é muito difícil quebrar esse contrato, porque a empresa, para ela entregar esse escritório, ela vai ter que pagar uma multa muito pesada para esse fundo de investimento. E aqui eu escolhi o KNRI 11. O KNRI 11 ele tem uma parte logística e uma parte escritório. E existem outros bons fundos de investimento imobiliário no setor de escritório, no setor de logística. Ok? Então, não existe o certo e o errado. Existe uma boa análise na escolha de fundos de investimento imobiliário. Então, guardem isso com vocês. Não existe o fundo de investimento imobiliário ideal de logística, não existe o fundo de investimento imobiliário de escritório. O que existe é a boa análise da pessoa que vai comprar um fundo de investimento imobiliário. Tudo bem? Então, esse time, né, composto aqui essa tática montada de logística e escritório, basicamente é uma tática que sempre funciona, ok? Então aqui no vídeo, no quarto vídeo dessa série, eu falo sobre fundos de fundos, né? Então o investidor iniciante ele já tem, quando ele chega nesse vídeo aqui, ele já sabe que ele precisa de um fundo de investimento imobiliário que seja do segmento de FOF, né? Que é fundos de fundos. Então basicamente ele já tem aqui, né? O investidor ele já conseguiu se expor a três setores, né? O fundo de fundos ele se expõe a todos os setores porque ele compra simplesmente cotas de outros fundos. O fundo de logística já traz uma outra diversificação para você e o de escritório ele traz uma outra diversificação para você. Então, a gente fica dessa forma, a gente vai. Quanto mais a gente diversifica, mais a gente se protege, ok? Aqui lembrando que diversificação é diferente de pulverização, tá? Pulverização você simplesmente compra um monte de fundos de investimento imobiliário. Aqui não é a ideia. Aqui a ideia é diversificar entre setores, mas não pulverizar. Depois, para 2021, shopping centers. Né? Então aqui eu trouxe para vocês 3 shopping centers. Né? O HGBS 11, que eu possuo, o VISC 11, que eu também possuo, e o XP Malls, né? O XPML 11. Esse eu não tenho em carteira, ok? É bom lembrar a vocês. Então, por que comprar fundos de investimento imobiliário em 2021? Dados os eventos que aconteceram em 2020, os fundos de shopping centers eles já vêm mostrando uma nova resiliência, eles já vêm conseguindo aumentar suas vendas, quase se equiparando a 2019. Então eles já estão conseguindo, inclusive, entregar já o retorno em proventos que eles entregavam em 2019. Então, basicamente, tudo que nós precisamos agora é de um cenário favorável para 2021, para os shopping centers finalmente decolarem novamente. E aqui a oportunidade que as pessoas podem encontrar ainda em 2021 em shopping centers é porque eles ainda estão descontados em relação ao preço.
não tão descontados quanto os cenários, né, catastróficos de 2020, março, abril, maio ali, mas os fundos de shopping centers eles ainda continuam apanhando. Então é importante que quem vai investir em fundos de shopping centers saiba disso. A economia ela ainda está se recuperando e os shopping centers eles precisam da economia se recuperando para eles voltarem, né, para o seu patamar saudável de 2019. Tudo bem? Então saibam disso. Quem está entrando agora, de certa forma, sabendo exatamente o que está fazendo, também compraria com desconto cotas de fundos de investimento imobiliário de shopping centers. Então, apresentado aqui os três, a gente passa para um outro setor, que é o de desenvolvimento imobiliário. E aqui eu já começo com o cuidado. Aqui é importante que você tenha bastante cuidado. Uma grande exposição ao setor de desenvolvimento imobiliário não é muito bom. Por quê? O setor de desenvolvimento imobiliário ele é diferente dos outros setores. Ele é diferente de logística, por exemplo, do KNRI11. Ele é diferente do setor de logística, como o HGLG11. Por quê? Como o nome já sugere, ele desenvolve imóveis. Então, eles pegam aqui o exemplo que eu trago para vocês é do Tegar 11, um fundo que eu tenho na carteira e gosto bastante. O Tegar 11 ele é um fundo que andou bastante, né, no ano de 2020, justamente porque ele se deu muito bem. Porque vamos imaginar basicamente o que o Tegar faz, né? O Tegar ele constrói, né? Ele trabalha com equities, né? Então ele constrói imóveis, né? Então como ele está assumindo o risco de construir um imóvel do zero, ele também precisa ganhar por esse risco. Então geralmente ele tem os CRIs, as carteiras, né? Que ele possui de certificado de recebíveis imobiliários ou o desenvolvimento que ele está fazendo direto da planta, geralmente isso demanda que ele precisa ter um retorno maior para ele desenvolver esse imóvel. Justamente porque ele está pegando a parcela mais difícil, né? Ele está pegando do zero, então ele conta com a possibilidade de desenvolver o imóvel e depois ele ainda precisa vender esse imóvel para que ele receba finalmente seu lucro, ok? Então aqui recomenda-se bastante cuidado, mas é bom que em 2021 eu acredito bastante nesse setor, ok? Depois nós temos fundos de CRI, né? FII de CRI. FII de CRI, né? Quem não sabe, já tem vídeo no canal aqui explicando basicamente o que é um CRI, né? Um certificado de recebíveis imobiliários, ou fundos de papel, que a gente costuma dizer, né? E aqui eu trago para vocês o KNCR11. Ele é um fundo de investimento imobiliário que ele compra certificados de recebíveis imobiliários. Aqui eu não vou conseguir explicar para vocês em detalhes o que é um certificado de recebíveis imobiliários, mas porque é que eu colocaria, ou eu acredito, em fundos de papel, né, fundos de CRI para 2021. Basicamente porque fundos de CRI, né, geralmente são carteiras construídas com ótimos, por assim dizer, são ótimos inquilinos, ou seja, os certificados de recebíveis imobiliários que esses fundos compram são de grandes empresas e elas têm uma posição muito sólida de caixa. Então, de certa forma, aqui a gente poderia pensar fundos de fundos, uma estratégia aqui de fundos com fundos de CRI, ele seria justamente para ele proteger a nossa carteira, né? Então, os fundos de CRI, eles ajudariam a gente nesse sentido, né? As empresas que compram os certificados de receber, os fundos de CRI, eles compram certificados de recebíveis imobiliários de empresas que têm boa previsibilidade de caixa. Então, isso é muito bom porque a gente sabe que essas empresas elas não terão uma grande dificuldade em pagar as suas dívidas, ok? Então, considere ter na sua carteira para 2021 um fundo de CRI, de certificados de recebíveis imobiliários, ok? E por fim, um setor, né, também que eu considero que para 2021 e também para os próximos anos que vai se dar muito bem, né, na bolsa é o fundo de agro, né, o setor agro. O setor aí agro envolve tanto a área de terras, né, perdão, a área de terras também quanto a área de silos, né, que esse é um setor que está começando a se desenvolver no Brasil, né, de fundos de investimento imobiliário que está começando a crescer no Brasil e o Brasil tem um grande potencial, né, a agricultura no Brasil é um grande motor da nossa economia, né, que a gente poderia discorrer, né, passar horas e horas falando sobre a agricultura no Brasil, ok? Eu trouxe aqui para vocês dois fundos de investimento imobiliário. Um deles é o QAGR11 e outro que eu trouxe é o RZTR11. Eu tenho o QAGR11, mas eu não tenho o RZTR11, ok? Então eu não posso falar com grande propriedade sobre o RZTR11, mas conheço bastante bem o QAGR11. O QAGR11 ele é do setor agro e o que ele faz basicamente? Atualmente ele possui dois inquilinos na carteira e isso já acende uma luz vermelha para o investidor iniciante, para que ele tenha uma pequena parcela do seu capital aportado no QAGR11, porque ele é um fundo que
ele tem apenas 2 inquilinos, então isso já traz, embora os contratos do QAGR11 sejam contratos de longuíssimo prazo, ele tem ainda apenas 2 inquilinos, então isso é muito ruim, né? Quando a gente está falando de fundos de investimento imobiliário, a gente pensa em multi-inquilinos, multi-regiões e multi-imóveis, né? Então, quanto mais inquilinos, em tese, melhor, porque se nós tivermos um inquilino que ele tenha problemas financeiros de pagar o seu aluguel, os demais inquilinos eles vão continuar pagando o seu aluguel normalmente. Então, o QAGR11 atualmente ele tem apenas duas empresas, né? A BRF e nós temos uma outra empresa que eu não vou me lembrar agora, mas basicamente o QAGR11 atualmente ele tem ele aluga silos, né? Então o que são silos, né? São lugares onde as empresas elas guardam os seus grãos, né? Que eles vão utilizar na sua produção. A BRF ela vai utilizar na sua produção, né? A BRF é uma empresa bastante conhecida na bolsa e a outra empresa ela também guarda grãos. Então tem um armazenamento do grão que sai da plantação, fica guardado nos silos e depois eles destinam para o seu destino final, o seu objetivo, se for exportar para fora do país, enfim. Então aqui eu recomendo um pouco de cuidado para quem, se alguém está pensando no QAGR11, bastante cuidado, investidor iniciante. É bom que você conheça, né, todo o caminhamento que está acontecendo com o fundo. O fundo ele é um fundo bastante novo, assim como o RZTR11 também é um fundo bastante novo na bolsa. Então é importante que o investidor iniciante ele procure sempre fundos que já são consolidados na bolsa. Mas eu acredito bastante no setor para 2021, né, o setor agro, ok? Então, basicamente, né, pelo vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, né, que a gente troca uma ideia com vocês. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, deixa aí pra gente também. Lembrando que uma crítica construtiva é sempre bom, né, para nos ajudar aqui. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de compartilhar com seu amigo, com quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, de dar um like no vídeo e eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais!